Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, historiador hebraísta e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente vai falar de um assunto que a gente tem visto em tudo quanto é noticiário e podcast de notícia também, enfim, na TV, rádio, internet, no Twitter, né? E nem sempre a gente entende o que está acontecendo, porque a gente às vezes não entende no nosso próprio país, que dirá no país dos outros. A gente vai falar de política israelense. E para falar do assunto aqui com a gente hoje tá o João Miragaia, do podcast Do Lado Esquerdo do Muro. João, você pode, por favor, se apresentar para os nossos ouvintes? Sim, claro, prazer estar aqui. Sou João Miragaia, sou historiador também igual o Theo, mestre em História Geral pela Universidade de Tel Aviv, sou escritor, editor e podcaster do site Conexão Israel, professor e também atualmente trabalho com turismo. Maravilha. Muitas credenciais aí para tocar o barco do assunto hoje. E eu acho que eu vou me colocar muito no lugar dos ouvintes, de quem nos ouve aqui, porque a gente ouve, né, algumas coisas falando do assunto, mas não entende exatamente como as coisas chegaram no ponto que elas estão. Então, eu acho que a gente precisa dar uns passos para trás para entender o que nos levou até esse momento. E eu brinquei, né? Eu falei pro João que era mais ou menos essa a pauta que a gente queria pro episódio de hoje. E aí ele falou, nossa, mas aí vai ficar maior com um episódio do xadrez verbal. E aí eu vou aproveitar e mandar um beijo pro Felipe e pro Matias, que são uns queridos. A gente não os conhece pessoalmente, mas eles sempre indicam o Torá no xadrez verbal. Então um abraço grande para eles e muito obrigada pela indicação. Mas o que a gente sabe de política israelense, ou sei lá, o que a Angela sabe de política israelense? É pouco. O que a gente sabe de política israelense? A gente sabe que o Netanyahu é o primeiro-ministro, sabe que tem um presidente chamado Isaac Herzog, e originalmente eu vou fazer um exposed meu aqui. Quando eu comecei a escrever o roteiro e eu compartilhei com o João, eu tinha escrito o presidente Vladimir Herzog de Israel, é outro Herzog, né? É o Isaac Herzog. E a gente tem visto que tem muitas manifestações nas ruas de Israel, né? Das cidades grandes. A gente vê as ruas de Tel Aviv, que são avenidas largas, ruas grandes, lotadas de pessoas. E quando a gente ouve os números de Israel também, né? Assim, 20 mil pessoas foram pra rua, 200 mil pessoas foram pra rua. Se a gente pensa em 200 mil pessoas na rua no Brasil, é um ínfimo da população. É a Peixoto Gomide na sexta-noite. É assim, na sexta-tarde, né? 4 pessoas a mais do que tem numa conexão ali na Estação da Sé na sexta-feira à noite chovendo. Mas em Israel, quando a gente tem que então transpor isso pro tamanho de Israel, é gente pra caramba, né? Israel é um país bem pequeno. Tanto em tamanho, né, em quilometragem, quanto acho que dá pra falar até em metros quadrados, né, o tamanho de Israel. Quanto no tamanho da população, assim. Então, a gente tem visto essas notícias, mas às vezes fica um pouco sem entender o que tá acontecendo, por que isso tá acontecendo, né? Então, acho que a primeira pergunta que eu tenho pro Theo e pro João é qual é o sistema político de governo do país, né? Porque a gente sabe, tem um presidente, um primeiro-ministro, tem um presidente. Bom, lembrando aqui que, assim, eu também tô aqui do tipo co-host, né? O que a gente está perguntando mais é para o João. Eu posso dar alguns comentários aí de como alguém que está morando aqui há algum tempo e como percebe as coisas, mas realmente essa não é a minha área de estudo e tudo mais, né? Então eu tenho mais uma percepção como cidadão, estudante de rabinato aqui e como tudo isso fica. Mas eu vou falar só uma coisa e passo a bola para o João. Sistema de governo aqui é um parlamentarismo. Do que eu conheço de parlamentarismo, eu diria que o sistema de Israel é o mais simplificado possível, o que torna a coisa mais complicada possível. Então agora é com você, João. Bom, na verdade que a tua definição é boa, até eu nunca tinha pensado com essas palavras, né? O sistema político de Israel é o que a gente chama de parlamentarismo presidencialista. O que isso significa? O sistema parlamentarista é o sistema no qual o poder executivo ele está atrelado ao poder legislativo. E o chefe de governo
ele é um membro do Poder Legislativo. Agora, aqui a gente tem um sistema parlamentarista presidencialista, porque a figura, o chefe de Estado, que não é o chefe de governo, ele é o presidente. Por exemplo, no Reino Unido, a gente tem um parlamentarismo monárquico. O chefe de Estado é o rei. Era a rainha, agora é o rei. Com atribuições muito pouco significativas para a vida política do país, ao qual o presidente de Israel, mas ele é o chefe de Estado, ele é o que representa o Estado em ocasiões relativas à política externa algumas vezes, mas muito mais representativas do que qualquer outra coisa. E ele tem duas ou três atribuições mais em Israel, são muito específicas do parlamentarismo israelense. E se a gente for entrar nessa explicação agora, a gente acaba gastando um pouco do nosso tempo, porque realmente não é o mais importante. O mais importante é a gente entender aqui como funciona o parlamentarismo israelense e a figura do primeiro-ministro, que é realmente quem manda, que é realmente quem decide, é o chefe do poder executivo. O parlamentarismo israelense, assim como o parlamentarismo dos outros lugares, ele é decidido, na verdade, ele é votado da seguinte maneira: os eleitores vão às urnas, a princípio a cada 4 anos, e cada um vota num partido. O partido, anteriormente às eleições, tem que apresentar suas listas fechadas. E a gente, quando vai votar, já conhece as listas do partido, do 1 ao 120. A Knesset, que é o parlamento de Israel, tem 120 membros. Ou seja, se um partido receber todos os votos, ele elege 120 deputados. Mas o máximo que já aconteceu até hoje foi um partido ter 56 cadeiras. E para você poder formar o governo, você precisa de 50% das cadeiras mais uma, ou seja, uma maioria simples, para que o governo seja votado, ou que pelo menos uma maioria simples aprove posse desse governo. E depois a gente tem aqui o que a gente chama de governo de coalizão, que é o seguinte: a coalizão, ela precisa sustentar o governo e ela precisa ser maioria no parlamento, na Knesset. E a partir da coalizão você tem os ministros, você elege o primeiro-ministro, etc. Agora, qual a diferença disso no Brasil, por exemplo? No Brasil, se vota no presidente, que é o chefe do Poder Executivo, numa eleição separada do que você vota no Poder Legislativo, que é a Câmara dos Deputados e o Senado. No Brasil tem um legislativo bicameral. Em Israel você não tem um legislativo bicameral. Você tem apenas somente a Knesset. É como se fosse a Câmara dos Deputados. E a Knesset, depois de ser votada, vai realizar os seus arranjos para decidir qual dos parlamentares da Knesset, desses 120, será o primeiro-ministro. Então, quem decide o Poder Executivo é o próprio parlamento. Elege um parlamentar para ser o chefe do Poder Executivo. E esse chefe do Poder Executivo, ele está submetido ao parlamento, porque ele precisa da maioria. Se em algum momento o governo perde maioria, ele tem grandes chances de cair e eleições são convocadas. Por isso a gente tem uma realidade, uma atual de Israel, que desde 2019 até 2022, no espaço de 3 anos e meio, a gente teve 5 eleições, porque os governos não duraram o suficiente ou nem sequer foram montados, porque no momento onde deveriam haver negociações para que formasse um governo, uma coalizão, os partidos não conseguiram entrar em acordo e aí foram convocadas novas eleições. Parece confuso, é um pouquinho, mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando e aprendendo. Muito bom. Não, eu pensando como brasileira e uma pessoa que adora ver um horário político, eu ia achar muito legal ter 5 eleições em 3 anos e meio. Não, eu amo digo um para horário vocês político. Que eu proporcionalmente já votei muito mais em Israel, contando a eleição para prefeito, né, e para as câmaras municipais, e mais as eleições para a Knesset, eu já votei proporcionalmente mais em Israel do que na minha vida no Brasil. É algo realmente, para quem vem de um sistema presidencialista, onde os poderes são separados e você tem eleições separadas e tudo mais, realmente, num primeiro momento, confunde um pouco a gente. Mas então, só para a gente fazer um ajuste aqui, o partido que receber mais votos, mesmo que ele não faça a maioria simples nas cadeiras, é esse partido necessariamente que o primeiro deputado da lista é o mais propenso a ser primeiro-ministro, ou isso pode mudar de alguma forma? Não necessariamente, embora a gente possa dizer que em todas as eleições, com exceção de 3, o partido mais votado ele tem mais chances de ser o partido que vai formar o governo. Mas quem decide isso é o presidente. Essa é a atribuição mais importante do presidente. O presidente, após as eleições, se reúne com cada bancada e pergunta para essa bancada quem vocês vão indicar para formar o governo. Ele, após conversar com todas as bancadas de todos os partidos, ele faz as contas dele, faz as considerações e dá o seu palpite sobre quem é a pessoa que tem mais chances de formar o governo. Ele não pode decidir a pessoa que ele gosta mais, ele não pode boicotar um candidato, ele tem um papel republicano
que é o de convocar a pessoa que tem mais chances de formar o governo. E, em geral, isso é muito simples. Em geral, você olha para a formação da Knesset e entende isso diretamente. Mas, às vezes, não é tão simples assim. Deixa eu só te fazer uma pergunta sobre a eleição do presidente, então. Uma pergunta que eu ia te fazer é como é feita a eleição. Então, a gente já entendeu que a eleição é feita votando no partido. Então, porque, por exemplo, aqui, para a formação do nosso legislativo, para a Câmara dos Deputados e senadores, a gente vota numa pessoa específica. A gente acolhe o partido em que aquela pessoa tá e dá o voto numa pessoa específica. Então, por exemplo, só para ilustrar bem, eu votei na Erika Hilton para deputada federal na eleição passada. Se eu tivesse em Israel, eu votaria num partido da minha escolha, enfim. E aí vão ser eleitas quantas cadeiras esse partido conseguir, as pessoas vão pra lá. Mas se o presidente, como ele é eleito, se a gente vota no partido? O presidente não precisa ter um partido. O presidente pode ser uma pessoa da sociedade civil. Uma curiosidade, depois que o Weizmann, ele deixou o cargo, na verdade ele faleceu e deixou de ser presidente de Israel, o Ben-Gurion convidou o Albert Einstein para ser presidente do país, para se candidatar a presidente do país. E o Einstein recusou o convite. Ele era um apoiador, um entusiasta do sionismo, ele apoiava muito Israel, inclusive foi um dos fundadores da Universidade Hebraica de Jerusalém, mas ele recusou, esquivou do convite. Então o presidente pode ser qualquer pessoa, mas em geral é um político. Em geral, ele é um político. A gente poderia ser. Não, olha só, qualquer pessoa pode se candidatar para presidente, mas essas pessoas passam por um processo de que pelo menos 8 deputados têm que dizer que poderiam votar nessa pessoa. Entendi. Qualquer israelense pode se candidatar, e esse presidente é eleito pela Knesset, no parlamento. Ah, tá bom. E pode ter segundo turno. Se o candidato não tiver 50% mais um, em segundo turno. Por exemplo, o Bush Herzog, o Yitzhak Herzog, que é o presidente atual, ele venceu nas eleições de uma mulher chamada Miriam Peretz. Não tem partido nenhum. Ela é uma ativista social, por muita coincidência negativa. Ela é mãe de, se não me engano, 3 soldados que faleceram, que caíram em guerras. Nossa, ela virou um personagem conhecido em Israel e ela se candidatou a presidente, mas ela perdeu a eleição para o Bush Herzog. Até hoje a gente não teve nenhuma mulher presidente do país. Vou tirar minha cidadania. Vou fazer aliar. E o presidente é eleito para um mandato de 7 anos. Nossa, é longo. É longo. E ele é maior do que a cadência da Knesset. Então, geralmente ele pega mais governos. Então, pode acontecer de você, às vezes, ter um presidente que é de um partido oposição ao primeiro-ministro. Que é o que acontece agora, basicamente. Pois é, o Bush Herzog, ele é do Partido Trabalhista, que hoje em dia tem 4 cadeiras na Knesset. E quando ele foi eleito, tinha 7. Ou, na verdade, tinha até menos, tinha 3. Na verdade, já não lembro se foi no anterior, não sei. Já não lembro mais em qual Knesset que ele foi eleito. Mas ele recebeu mais de 80 votos. Então, a gente pode chegar à conclusão facilmente que uma boa quantidade de deputados de direita votaram nele. Porque ele é famoso por ser um bom político, um sujeito que sabe fazer um jogo político. E o último cargo público que ele teve foi presidente da Agência Judaica. É um cargo bastante neutro. Você não pode tomar uma posição muito forte. Dialoga com os judeus da diáspora, tem que fazer o meio campo entre a diáspora e Israel. Então ele é um cara com muita experiência política. Ele foi ministro também, já mais de uma vez. Já foi líder da oposição. Ele tem muito currículo para representar como presidente. Tanto que quando ele se candidatou, todos os políticos de carreira que eram pré-candidatos desistiram da candidatura. Nossa. Bom, e aí uma outra pergunta que me surge, na verdade surgiram 2. O Theo estava falando que o presidente, ele então dura mais do que duraria um mandato da Knesset, né? Ele pega alguns mandatos. Só que a gente tinha falado que de 2019 até agora, ou seja, em 4 anos mais ou menos, a gente teve 5 eleições. Se nada acontecer assim, me imaginando condições normais de temperatura e pressão, formaram-se coalizões, as pessoas estão se entendendo. O que não é condição normal de temperatura e pressão quando se trata de judeus, né? Porque você tem 2 judeus, 3 opiniões numa Knesset com 120 cadeiras. Eu não sei fazer essa conta que eu sou ruim de matemática, mas imagina quanta opinião tem para os caras divergir. Mas supondo que não tivesse tanta divergência, quanto tempo duraria, né, idealmente, um mandato da Knesset? 4 anos. Mas sabe quanto tempo isso não acontece? Isso não acontece desde 92. Meu Deus, faz 30 anos. Knesset não consegue completar um mandato
desde 92. Na verdade, a Knesset eleita em 2015, ela durou 4 anos. Mas ela foi dissolvida 3 meses antes do período que ela tinha que chegar. Dá pra gente considerar que a Knesset de 2015 ela quase chegou lá. Mas a Knesset, depois é comparada às outras, muito, né? A de 2009 também durou quase 4 anos. Ela durou 308 meses. Mas são 4 anos e às vezes pode passar um pouquinho desse tempo, porque quando você convoca eleições, elas não podem cair em Hagim, por exemplo, as festas. Então você tem que esperar acabar, tem que combinar, você tem que combinar qual é o período de eleições, né? Ideal. Então, às vezes pode passar um pouquinho do tempo. Em geral, quando a Knesset é dissolvida, o governo tem 3 meses para convocar eleições, mas sempre dura um pouquinho mais. Eles vão, começam a debater qual é a data ideal e dura 4 meses e meio, 5 meses, e aí tem a eleição. E aí a pergunta, então, próxima que tinha me aparecido que eu queria te fazer é como são formadas essas coalizões? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, no ano passado, foi uma coisa muito surpreendente para muita gente quando a gente viu a chapa Lula-Alckmin, né? Que a gente falou, meu Deus, como assim, né? Deu certo isso, tiveram essa ideia e rolou. E aparentemente tá rolando bem, né? Mas como são feitas as coalizões aí? O Theo me mandou uma mensagem esses dias falando de uma coalizão, agora eu esqueci qual era, mas nós demos risada, assim, que falava, vocês acham que o Lula-Alckmin era improvável? Em Israel tem umas coisas mais absurdas, assim, que você fala, não pode ser. E foi. Sim. Aqui é o seguinte, aqui no Brasil, você não precisa da maioria para ela te garantir no poder, pelo menos de maneira oficial, né? Você acaba precisando do apoio do Congresso para poder aprovar leis, medidas, emendas constitucionais de 2/3, etc. Então você precisa de um apoio do legislativo, mas você pode governar com minoria e ir costurando esse apoio com base em cada projeto. E não, aqui é o seguinte, quando o governo é votado, você precisa ter maioria. E toda semana a oposição ela pode pedir um voto de desconfiança no governo, alegando que o governo perdeu a maioria. Isso, em geral, acontece às segundas-feiras. E aí, por isso o governo sabe que eles têm que ir em peso para as votações da segunda-feira para poder votar no governo. Porque a oposição tem direito a uma vez por semana pedir fazer o voto de desconfiança. A gente podia sugerir isso em Brasília, hein? Mas os governos não caem muito. Não vale a pena. Não, mas que eles trabalhassem às segundas-feiras, digam. Aí sim, porque aqui tá cansativo esse ambiente de eleição o tempo inteiro. Eu também sempre adorei eleições, e aqui chega a ficar cansativo. Porque você tem eleições a cada 6 meses, tudo igual, não muda nada. Não, quando você fala isso das eleições a cada 6 meses, porque eu gosto muito de eleição, da festa da democracia, vai ver quem vota, não sei o quê. Só que isso que você me conta, assim, né, que vai acontecendo a cada 6 meses, quando eu era criança, minha mãe contava uma história de um livro de história antes de dormir, que era uma fada que era malvadinha, e ela resolve fazer uma maldade com uma princesa, que ela tinha uma birra, e que a princesa amava fazer aniversário, e o aniversário da princesa era a coisa mais legal do mundo, e não sei o quê. Cada ano que fazia era uma festa maior, e ela resolve que daquela vez ela ia fazer com que no dia seguinte sempre fosse o aniversário da princesa. Então eles rasgavam uma folha do calendário, ela ia lá e punha de novo. E aí chegou uma hora que a princesa não aguenta mais fazer a festa de aniversário, que ela fala, pô, todo dia tem doce, tem sorvete, tem bolo, é meio isso, né? Aqui tem um programa de humor aqui em Israel chamado Eretz Nehederet, é o programa mais antigo de humor da televisão israelense. Ele fez uma paródia com um filme, eu não lembro o nome do filme, mas é um filme famoso, americano, de Hollywood, que, cara, todo dia ele acorda no mesmo dia. Não é o dia da marmota? Esse mesmo. E eles fizeram um programa especial de que todo dia se acorda e tem eleições. Essa chamava Prospect. A história que você contou pra mim é essa. Pois é, mas sobre a coalizão, voltando a te responder, como é que elas são formadas? Então, o presidente, ele convoca as bancadas e ele dá para a pessoa que recebeu mais indicações ou que ele vê mais chances de formar o governo, 3 semanas para formar o governo. Então, esse sujeito, ele vai e começa a negociar com os partidos. Vou te dar esse ministério tal, não, eu quero outro, não te dou esse que você quer, mas eu te dou esses outros 2, e também te dou a comissão tal da Knesset. Não, isso não basta, eu quero que você prove essa e essa lei para mim.
fala, não, essa lei eu não posso garantir, porque o outro partido que vai compor a coalizão não vai permitir que eu aprove essa lei. Então, vamos negociar outra. E aí eles fazem essas negociações, assinam um acordo toma de lá da coalizão, cá. toma lá da cá, total. É óbvio que os partidos, eles têm mais afinidade ideológica com os outros, eles buscam essa afinidade na hora de formar a coalizão, para que a coalizão seja mais homogênea. Mas homogeneidade total em Israel é muito difícil. O governo atual, em muitos aspectos, ele é até bastante homogêneo. Isso não quer dizer que ele vai ter vida longa, porque política não se trata só de conveniência ideológica. Quando o governo está tendo resultados negativos, os deputados, eles às vezes eles buscam pular do barco antes que a popularidade deles acabe. Então eles derrubam o governo antes. Também tem muita briga de ego na política, né? Esse cara não me deu o ministério que eu quero, então eu vou encher o saco dele para ele me dar mais coisa. Na hora que ele enche o saco de mim, ele me demite e convoca eleições. Mas basicamente, no final desse tempo, se você não alcança a coalizão em 3 semanas, o presidente pode dar outras 2 mais, e aí você tem que dizer para ele, presidente, Alá Beyadi. A tradução literal é subiu em minhas mãos. Mas que quer dizer, eu tenho em minhas mãos a coalizão. E aí eles marcam uma data na semana seguinte para votar o governo da Knesset. Você pode anunciar para o presidente que você tem a coalizão sem ter. Meu Deus! Mas depois, se você perde essa votação, você automaticamente perde o direito de formar o governo. Agora, o que pode acontecer? O sujeito ele pode ter o governo e votar o governo, começar a governar, ou ele pode dizer para o presidente, eu te devolvo o mandato porque eu não consegui formar o governo. E aí o presidente ele tem 2 opções. Ele pode escolher outra pessoa ou ele pode entregar o mandato para a Knesset. Se ele escolhe outra pessoa, essa pessoa vai ter 3 semanas. Se essa pessoa não consegue em 3 semanas, ele devolve também para o presidente. E aí o presidente só pode devolver o mandato para a Knesset. Quando ele devolve o mandato para a Knesset, o que pode fazer? O primeiro candidato não foi um dos 2 anteriores que conseguiram 61 assinaturas de que ele é indicado para formar o governo, ele pode tentar em 2 semanas. E uma pessoa pode assinar para mais de uma pessoa. Um deputado pode assinar 4 papéis. Ou a Knesset pode decidir também, votar a sua autodissolução e convocar novas eleições. Quando o Netanyahu não conseguiu alguns anos primeira atrás, vez, né? Aconteceu quando o Netanyahu em 2019, na primeira eleição de 2019, foram 2 esse ano, não conseguiu formar o governo, ele, para impedir que o Benny Gantz tivesse a chance de formar o governo, ele votou pela dissolução da Knesset. Agora, olha só, ele não tinha 61 cadeiras para conseguir formar o governo, mas ele tinha 61 cadeiras para votar a dissolução da Knesset, porque tinham partidos que não aceitavam fazer o governo com ele, mas que aceitavam novas eleições. E para eles era melhor novas eleições do que tentar formar um governo alternativo. No caso, a gente está falando de alguns partidos árabes e de um partido que sabia que se tivesse novas eleições, a tendência era eles crescerem. Então eles falaram, vamos para a próxima. Na próxima, vou ter mais força, meu poder de barganha aumenta. Em geral, isso se resolve uma vez só. Mas 2019, 2 vezes em 2020, não acontecia. E foi a primeira vez na história, e logo na primeira vez, aconteceu 3 vezes seguidas. A gente pode deixar uma caixinha de sugestão na Knesset, talvez, de ser um presidencialismo? Vamos fazer uma reforma política? Assim faz que nem no Brasil, daí já tá dando bom. E sabe que Israel teve 3 eleições que eles decidiram que a votação no executivo ia ser diferente do legislativo. O que aconteceu nessas eleições? Em uma delas, o cara que ganhou no executivo, que foi o Netanyahu, em 96, ele perdeu no legislativo e não conseguiu governar direito. Aí depois, o Ehud Barak ganhou. Mas ele ganhou com a menor bancada que o primeiro-ministro tinha tido na história, porque as pessoas começaram a votar nele para primeiro-ministro em partidos pequenos, setoriais, para a Knesset. Não deu tão certo. E aí o Barak, quando ele perdeu popularidade, para ele não ter que dissolver a Knesset, ele renunciou e concorreu só ao executivo. E aí ele perdeu, mas o Sharon, que foi eleito, teve que governar com uma Knesset de maioria trabalhista. Não deu tanto errado isso, eles falaram, acaba com essa porcaria e volta ao parlamentarismo normal. Porque o israelense não sabe lidar com eleições separadas, esse sistema não serve pra gente. Então tentaram isso, Ângela. Tentaram, o resultado foi muito ruim. Então deixa quieta aí a minha sugestão. Esquece, na verdade, isso dá errado mesmo, que é um dos defeitos que a gente tem no Brasil, inclusive, é o fato de que a eleição do Legislativo Federal é no mesmo ano da eleição do presidente. Isso está errado, na minha opinião. Eu acho que tinha que ser na metade do mandato do presidente, porque justamente você tem um presidente que de repente tem um Congresso que está mais alinhado com ele e tal, e aí você não está gostando do governo, você eleito
eleitor, você tem a oportunidade na metade do mandato dele de trocar todo mundo para uma oposição. E aí você gera uma ingovernabilidade que não é bom porque o país não avança, mas também não é ruim porque se ele estiver fazendo muita porcaria, o país não volta para trás. Se fosse em anos trocados, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, os midterms e tudo mais, você tem mais essa possibilidade de fazer esses pequenos ajustes e sintonias. Quando a eleição é realmente junto, digamos, do executivo e do legislativo, você tem um pouco esse problema. Como, por exemplo, foi em 2014. Você tem uma Dilma eleita com a maioria dos votos, mas ao mesmo tempo se elegeu o Congresso mais conservador desde 1961. E aí causou uma ingovernabilidade tal que resultou lá no impeachment e tudo mais. Eu acho que existe uma questão problemática e aí é isso que aconteceu. Você tem um governo que não anda, no final das contas, como aconteceu com o Barack, como aconteceu com o Sharon. Pois é, mas aqui você tem uma relação entre o executivo e o legislativo, ela é simbiótica, então um depende do outro. E os poderes são totalmente complementares e dependentes. E aí, se você separa os dois, o país fica ingovernável. Ou ele depende de alianças, do arco de alianças, ele é muito antinatural. E ele acaba tirando a identidade do partido eleito pela população para o executivo. Você tem um legislativo muito diferente, né? O sistema de Israel, ele é um sistema que você precisa da maioria. Sem a maioria, você não governa. Mesmo que essa maioria tenha que ser conseguida por um sistema de coalizões. Agora, a gente está falando muito da maioria, dentro da coalizão, obviamente, mas só para ilustrar isso para o ouvinte, quer dizer, atualmente o partido que mais tem cadeiras é o Likud. Esse partido tem 32 cadeiras na Knesset só. É o partido do primeiro-ministro Netanyahu. Estou pontuando isso porque às vezes a gente ouve tanto falar o Netanyahu eleito de novo, eleito de novo, eleito de novo, e a gente, com a cabeça brasileira, tende a pensar então que o israelense está votando em peso no Likud. É claro que ele recebeu mais votos, então ainda é um dos maiores partidos, mas não existe isso de que é a maioria da população israelense que está votando no Likud, que às vezes pode ter essa impressão que as pessoas ouvem, quando ouvem na diáspora, tem a impressão que o israelense está majoritariamente votando no Likud e que não é exatamente a realidade. Unicamente acontece que o Likud, ao receber o mandato do presidente, consegue articular suas alianças e formar essa coalizão. Mas a gente teve, por exemplo, o Yesh Atid, que teve 24 cadeiras, o segundo partido mais votado. O terceiro partido mais votado foi a Mahaneh Mamlahti, com 12 cadeiras. Enfim, só para ilustrar um pouco mais como essa coisa dos números pode parecer uma coisa, para gente que está acostumado com um sistema presidencialista, fica um pouco embaçado assim na visão. Eu vejo também, eu tive colegas estudantes dos Estados Unidos que tiveram o mesmo problema. Eles falavam, mas se o cara foi eleito, isso lá em 2019, o Netanyahu foi eleito, por que não toma posse? Porque pensa com a cabeça norte-americana da eleição para presidente. Não é assim que funciona, né? Não é tomar posse, é conseguir formar essa aliança. E, aliás, uma pergunta que eu tenho, né? Então, já que a gente entrou no assunto Netanyahu, quem é o Netanyahu, né? A gente sabe que ele é o primeiro-ministro, mas, assim, de onde ele vem, de que partido ele é e, principalmente, por que este homem não larga o osso? Eu vou dizer, antes de passar a bola para o João, eu acho que a pergunta quem é Netanyahu, essa é uma opinião muito pessoal minha. Eu acho que é uma pergunta que tem respostas diferentes de acordo com o tempo histórico ou com o ano dentro dos últimos 5 anos que você pergunta. O Netanyahu de 2018 e o Netanyahu de 2023 são diferentes pessoas. Mas essa é uma opinião pessoal minha. Vamos ouvir o João. Eu acho que Netanyahu, a partir de 2015, ele vem se construindo como um novo personagem, que até 2015 ele era uma pessoa um pouco diferente. Mas, na verdade, Netanyahu passa por várias fases. Okay? Netanyahu é o seguinte, ele é um político de carreira israelense. Ele tem, se não me engano, 72 anos agora. Ele está na política desde os anos 80. Ele já está há 40 anos na política. Ele é filho de um historiador importante chamado Ben-Zion Netanyahu, que é um dos primeiros grandes historiadores das universidades, né, israelenses, diante de existir o Estado de Israel. Ele era especialista em Inquisição e
e ele pertencia ao movimento revisionista, movimento sionista revisionista. Nada a ver com o revisionista do Holocausto. O movimento sionista revisionista é a direita do movimento sionista. E ele era um dos principais nomes do sionismo revisionista, ele era muito próximo do criador dessa corrente, né? Se chamava Vladimir Jabotinsky. O Ben-Zion Netanyahu, ele não conseguiu lugar em nenhuma universidade israelense para lecionar e ele se mudou com a família para os Estados Unidos, com a esposa e com os filhos. Os filhos eram o Yonatan Netanyahu e o Benjamin Netanyahu. O Netanyahu, ele passou grande parte da sua infância e juventude nos Estados Unidos. Daí veio o seu inglês fluente, sem nenhum sotaque. Ele fala igual um americano. Ele estudou nos Estados Unidos, ele cresceu nos Estados Unidos. Daí vem também o entendimento do Netanyahu de como funciona a política norte-americana. Ele passou muito tempo lá. Nos anos 70, 80, Netanyahu estudou nos Estados Unidos, ele voltou para Israel. Ele tentou a vida em Israel como diretor de uma loja de imóveis e não teve muito sucesso, não deu muito certo. E ele, já afiliado ao Likud, ele voltou para os Estados Unidos, ele fez um lobby importante com alguns membros do alto escalão do partido e ele foi nomeado pelo governo embaixador de Israel na ONU. E aí ele construiu a figura dele ali. Ele falava inglês muito bem, ele é um cara muito carismático, que sabe falar, sabe se posicionar, tem a voz imponente, que tinha boa aparência, que é um cara com um bom trato pessoal, enfim, um sujeito inteligente, e ele fez muito sucesso. E aí ele decide, nos anos 90, voltar para Israel e tentar ser eleito deputado. E vira deputado, ele ganha um cargo, né, como vice-primeiro-ministro, mas não é exatamente igual a ser vice-presidente no Brasil, porque não quer dizer que você é o número 2, quer dizer que você ajuda o primeiro-ministro em algumas funções, e ele decide, decisão surpreendente, lá em 92, 93, se candidatar à liderança do Likud. E ele, surpreendentemente, vence essa eleição. É importante dizer, eu esqueci de dizer para vocês, Netanyahu também voltou para Israel para se alistar ao exército. Ele serviu ao exército durante 8 anos, um soldado na Sayeret Matkal, uma unidade de elite da infantaria que obedece às ordens diretamente do chefe das Forças Armadas, e o irmão dele foi dessa mesma unidade e foi o único soldado morto da Operação Entebbe, que resgatou os israelenses que estavam presos no sequestro de um avião em Uganda. Aparece no filme Senhor das Armas, Diamante de Sangue. O filme Diamante de Sangue, essa história mostrada ali. Se não me engano, tem um filme também do Padilha, há pouco tempo, sobre a Operação Entebbe. E o irmão dele, antes de morrer, obviamente, escreveu um livro, um diário dele, que foi um best-seller para a juventude israelense, principalmente para o pessoal mais identificado com a direita sionista. E o Netanyahu, ele também ficou muito à sombra da figura de mártir do irmão dele. Ele tinha atributos importantes e o irmão dele ajudou. A família dele, que era uma família importante, ajudou. Ele chegou a pensar em ficar nos Estados Unidos, mudou de nome para Ben Nitai, enfim, mas depois de voltar para Israel, ganhou as primárias do Likud e concorreu, assim, fez uma posição muito forte ao Rabin, na época do Jacob de Oslo, fez um discurso muito violento, numa manifestação onde estavam levantando cartazes chamando o Rabin de traidor, um Rabin vestido de soldado da SS, um caixão com o nome do Rabin, e o Netanyahu ali, numa varanda de um edifício, ele e o Ariel Sharon, discursando ali como se aquilo não fosse importante, e um mês depois, o Rabin é assassinado. Inclusive, o chefe do serviço secreto israelense alertou o Netanyahu e o Sharon, mandou eles baixarem o tom, disse que isso estava incitando pessoas, enfim, não adiantou nada e eles não baixaram o tom e o Rabin foi assassinado. Netanyahu não é o culpado pelo assassinato do Rabin, mas ele é responsável também, junto com outras pessoas, pelo clima que se instaurou no país, de agressividade extrema. E aí, quando o Rabin é assassinado, ele vê na frente dele a carreira política dele desmoronar. Só que o Shimon Peres, que era quem assumiu o lugar quando o Rabin morreu, ele decide não convocar eleições, esperar um pouco, porque ele não queria convocar eleições logo depois que o Rabin é assassinado. Ele não queria que esse fosse o clima das eleições. E nesse meio do caminho, dessa uma série de atentados terroristas em Israel para desestabilizar o governo, e o Netanyahu reaparece com um discurso de que os acordos de Oslo trazem insegurança, que vão botar Israel em perigo, que são acordos com inimigos. Ele consegue o apoio do Chabad naquele momento e ele contrata um marqueteiro super importante que trabalhava com o Partido Republicano dos Estados Unidos e traz todo o estilo de campanha norte-americano para Israel.
e ele consegue vencer as eleições numa diferença ínfima de votos, menos de 1%. Nossa. E ele é eleito primeiro-ministro de Israel. O primeiro mandato dele é uma tragédia, um fracasso. Ele comete uma série de erros. Ele comanda uma operação do Mossad na Jordânia, quase põe a perder as relações de Israel com a Jordânia. Tinham sido assinadas 3 anos antes. Ele briga com o próprio partido, e o próprio partido boicota o governo dele, e ele não consegue aguentar, e ele cai. Ele renuncia à liderança do partido, ele perde as eleições, renuncia à liderança do partido, muito irritado, Ariel Sharon assume, e ele volta como ministro da Economia. Ele foi ministro da Economia na época da segunda intifada, que foi uma época muito ruim para a economia israelense, e ele é um sujeito muito influenciado pelos pensadores dos Estados Unidos, lança a mão de uma economia muito neoliberal, é muito impopular em Israel. E o resultado disso é que nas eleições seguintes, o Likud tem o pior resultado da sua história. O Likud tem 12 cadeiras. Só que o Netanyahu, ao mesmo tempo que ele virou muito impopular por isso, a longo prazo, muitos economistas liberais em Israel diziam que o crescimento do país devia às reformas que o Netanyahu fez. Em Israel, o consenso entre os economistas é os economistas liberais. Praticamente não existe economista keynesiano em Israel de 2020, nada, nem de 2006, nem de 2007. E o consenso, os economistas mais importantes do país são liberais, estavam nos Estados Unidos, e aos poucos o Netanyahu foi sendo visto como o cara que recuperou a economia do país, e ele se firmou na oposição ao governo Olmert, que foi um governo corrupto. Na verdade, o Olmert foi corrupto, não especificamente o governo, e ele cresceu ali em cima, ele conseguiu empatar as eleições de 2009 com a Tzipi Livni e conseguiu montar o governo. Ele tinha mais partidos que apoiavam ele. E aí, quando ele voltou, ele aprendeu com os erros passados dele. Ele se deu conta que ele tinha que manter os adversários, ele tinha que destruir os aliados do partido dele, pessoas que cresciam ali, para as pessoas que derrubaram ele da primeira vez. Ele tinha que tirar essas pessoas de perto dele, boicotar, dar um jeito essas pessoas saírem. E, por outro lado, ele descredibilizou os principais adversários políticos dele, trazendo essas pessoas para a coalizão. Ele atraía o Partido Trabalhista, prometendo: olha só, vem comigo, eu deixo vocês cuidarem da defesa. E não davam para eles o orçamento da defesa que eles pediam, e não deixavam eles cuidarem das demandas que eles queriam. E aí ele queimava essas pessoas e cada vez se firmava mais como o único cara que tinha sucesso, o único cara que podia. E foi firmando a personalidade dele de maneira que praticamente ele era o único sujeito capaz de liderar Israel. E esse discurso colou para muita gente. E até 2015 ele se sustentou com base nisso, fazendo uma campanha em volta dele mesmo. 2015, eu acho que em 2015 as coisas começaram a mudar. Em 2015 o Netanyahu foi acusado pela polícia de alguns esquemas de corrupção. E ao mesmo tempo que ele foi acusado, ele viu o seu governo perder um pouco de popularidade e o Partido Trabalhista voltar a crescer, justamente sob a liderança de quem é hoje o presidente, o Yitzhak Herzog. E aí o Netanyahu fez um discurso no dia das eleições totalmente anti-republicano, convocando a direita para ir às urnas, porque os árabes estavam indo votar e isso era muito perigoso. Agora, o sujeito é primeiro-ministro do país, ele não pode fazer campanha contrária ao voto de parte da população. Isso é eticamente totalmente reprovável. Mas ele republicano, antidemocrático, qualquer valor que você possa ter. Exato. Exatamente. Lembra um pouco, talvez, a Polícia Federal Rodoviária Brasileira na eleição de 2022, segundo turno. Ele era o presidente, ele era o primeiro-ministro. Ele era o primeiro-ministro. Não pode fazer um discurso desse. Como se o Bolsonaro fosse para os microfones, não que ele não pudesse fazer isso. E falasse assim: povo de Santa Catarina, povo do Paraná, saiam para votar, os nordestinos estão indo votar em peso. Estão botando ônibus para eles irem votar. Acho que é mais ou menos a mesma coisa. É jogar o país contra uma certa população, apresentar a população como um perigo, a população que é legítima, que é cidadã do país, e aí, naquele momento, ele perdeu totalmente as estribeiras. Já não tinha mais vergonha de nada, e ao mesmo tempo, ele começou a jogar um jogo político internacional que era muito arriscado. Ele brigou com o Barack Obama, ele se aliou, ele para conseguir discursar no Congresso, ele atendeu a um convite do Partido Republicano para discursar no Congresso dos Estados Unidos. E ele foi, sem sequer avisar para o Obama. Em geral, essas coisas são combinadas entre os chefes de governo. O Obama nunca perdoou ele por isso. E ele meio que rompeu com a posição de Israel, que é aliada dos dois partidos, não importa quem está no poder. E aí, quando o Trump foi eleito, ele colou no Trump. Ele tentou
tentou surfar essa onda do Trump o máximo que ele pôde, e ele surfou bastante nessa onda. O negócio é que depois o Trump perdeu. E aí, hoje o Netanyahu está colhendo os frutos disso. O Biden, por exemplo, não quer, disse, eu não vou receber o Netanyahu na Casa Branca durante esse tempo. Agora, o presidente dos Estados Unidos, em geral, demora no máximo, um mês para convidar o primeiro-ministro de Israel para ir à Casa Branca. O Biden demorou um mês para parabenizar o Netanyahu pela vitória. E depois de 3 meses, ele disse, né? Eu não vou convidar o Netanyahu. Pois é, eu não vou convidar o Netanyahu até que ele resolva a situação lá. Eu estou muito preocupado com o que está acontecendo em Israel agora. A gente vai entrar já nesse ponto. São perguntas que estão vindo aqui. Não, pois é, mas enfim, você quer completar com isso aí. O Netanyahu, depois desse momento que ele começou a ser acusado, especialmente depois que ele virou réu, depois que a justiça aceitou as acusações e colocou ele no banco dos réus, em 3 processos envolvem corrupção, especificamente 2 deles é trocar favores políticos para magnatas, troca de melhor exposição na mídia, e o outro é receber presentes também para ajudar. Mas que coisa, não é mesmo? Pois é, receber presentes também, ele e a família dele, para ajudar. Como que chama a mulher dele? É Sara, Rebeca? Sara Netanyahu. Sempre é um ou outro. Depois que ele virou... Não, as pessoas mais velhas Sara Netanyahu recebeu colares, talvez brincos, anéis. Não, eles receberam charutos, garrafas de champanhe, e ela recebeu um casaco de pele de valor de $25 mil. Joias, agora não me lembro. Então, aí eu tô achando que eles estão se vendendo barato e de mau gosto, que casaco de pele, além de tudo, é demodê. Teve uma questão também com salmões que chegavam regularmente na residência. Teve muitas acusações, e tem 3 casos que assim, ele é réu, e o processo está rolando. Mas aí, quando ele virou réu, aí ele começou um processo muito mais acelerado de transformação no sujeito antidemocrático. Ele que, apesar de tudo, sempre respeitou o judiciário israelense, sempre defendeu a independência do judiciário, sempre respeitou as instituições, polícia. Ele começou a fazer discursos incitando contra a polícia, dizendo que ele é vítima de uma armação da polícia, os setores do judiciário para derrubar um primeiro-ministro forte da direita, e é uma conspiração da elite esquerdista, um discurso bem populista. Esse que se chama populista da direita. É muito boa. Aqui em Israel é elite intelectual e tudo mais. Eu queria elite intelectual, mas financeira também. Também. Financeira também. Ser esquerda em Israel é ser pró-direitos humanos, não é ser socialista. Aqui também. Já foi ser socialista. Mas aí no Brasil... Você fala, não pode xingar o colega, não pode ser homofóbico, não pode... esquerdista. Não sei, eu acho que o espectro da esquerda no Brasil é bem maior do que é em Israel. Não, em Israel a esquerda socialista ela é ínfima, ela é muito pequena. Os partidos que estão... Netanyahu chama de esquerda, na economia, eles são a mesma coisa que o Likud. Não tem muita diferença. Mas aí ele começou esse processo de ataques frequentes ao judiciário. E aí, nessa brincadeira, ele rompeu a população. Foi dividida em duas partes. Metade da população é o que a gente chama em Israel de pró-Netanyahu, e a outra metade é tudo menos Netanyahu. E essa parte do tudo menos Netanyahu inclui gente de direita, de centro, de esquerda, religiosos, laicos, árabes e judeus. O Netanyahu, para ele não perder nenhum voto que poderia ajudá-lo a chegar ao poder, ele deu legitimidade a grupos da extrema-direita israelense que estavam nas sombras. Foram colocados que eu queria chegar. Pois é, que estavam colocados na ilegalidade desde os anos 80 no próprio partido do Netanyahu. E ele deu legitimidade para essas pessoas e colocou essas pessoas na Knesset. Quando eu digo que ele colocou essas pessoas na Knesset, eu estou dizendo que ele intermediou fusões entre 2 partidos para que eles ultrapassassem a cláusula de barreira. Ele prometeu lugar na lista do Likud para deputados desses partidos, só para eles fazerem essa fusão. E ele colocou na Knesset gente muito violenta, que apoia a construção desenfreada de assentamentos e a coberta violência de civis contra os palestinos, que diz que não existe terrorismo judaico. Terrorismo dos palestinos. Judeus podem cometer ações reprováveis. Terrorismo judaico não existe, por exemplo. Eu estou parafraseando as palavras deles, eu não estou aqui interpretando nada. E ele colocou essas pessoas na Knesset. Pelo amor de Deus, a gente nem convidaria alguém que falasse e pensasse isso, que fique muito bem esclarecido aqui. Não, eu estou dizendo para você que não é que eu estou dizendo, eles queriam dizer isso, eles talvez tenham dito isso, não. Não, eles disseram. Isso com essas palavras. Disseram isso e outras coisas piores. E eles começaram com partidos pequenos, que o Netanyahu deu tanta força para eles, e eles exploram tanto ódio e o ressentimento na sociedade, que eles hoje em dia são
o terceiro maior partido da Knesset. E esses caras, eles têm hoje em dia ministérios grandes, importantes. Por exemplo, um sujeito, eu já vou dizer aqui, que é o Itamar Ben-Gvir, é um sujeito totalmente reprovável, que já foi condenado 3 vezes, inclusive por incitação ao terrorismo. Hoje é o ministro da Segurança Pública, que controla a polícia. Então, né? Então, era nisso que eu queria chegar. Então, muito interessante saber essa trajetória toda do Netanyahu, de ver como, enfim, ele era uma pessoa da direita e, de repente, ele virou uma coisa maluca e desgovernada, né? A gente teve até esses dias uma pessoa que comentou no nosso Instagram, que falou, eu gosto muito do podcast, mas eu acho que eu fico chateado quando eu vejo que pra vocês parece que ser de direita é ser um monstro. Não, você ser de direita dentro do espectro democrático é um posicionamento seu, e paciência. Mas ser um posicionamento de direita que concorda com o Netanyahu de 2023, aí é monstro. Porque daí tá se aliando com as pessoas que falam essas coisas que o João tava comentando. Desses partidos que estavam na ilegalidade, inclusive. E a gente acabou, né, de passar por um processo de eleição aqui no Brasil bastante delicado no fim do ano passado, né, de 2022, e vendo uma possibilidade de uma coisa assim acontecer no Brasil, de coisas que estão na ilegalidade deixarem de estar na ilegalidade e se tornarem regra, e isso é muito assustador. E aí era nesse ponto que o João começou a falar, que daí eu queria chegar também, que é entender assim, o que é o carranismo, quem é Bezalel Smotrich, quem é Itamar Ben-Gvir. O Ben-Gvir, eu sei a cara dele porque ele tem uma kippah torta, e isso me incomoda de uma maneira. Quando eu olho pra cara daquele homem, muitas coisas me... O meu toque também fala alto. Eu tenho uma impressão que ele é uma pessoa desequilibrada só de olhar pra cara dele com aquela kippah torta. Exato. Tem só gente daí que você conhece ele e tem assim certeza que ele é tipo desequilibrado. Você olha pra ele com aquela cara de lagarto dele, aquela cara de réptil. Você fala, esse homem não bate bem da cabeça. Aí ele começa a falar cuspindo e esbravejando, você fala, realmente não bate bem da cabeça. E o Ben-Gvir é a mesma coisa, aquela kippah torta, gente, pelo amor de Deus. Se alguém puder encontrar esse homem, dar um tapa pra ver se a kippah endireita, era bom. Ele é uma figura horrorosa em todos os aspectos. E a torta dele, proposital, para mostrar uma imagem de quem tá tanto brigando com tudo, esbravejando, e para dele até cai da cabeça. Mas é de propósito. Ele já usa muitos anos assim. Né? O cara não acorda e tá gritando com a mulher dele. É de um jeito que você percebe. A kippah torta, ela tem essa questão que o João tava falando, que se você vai numa festa judaica, por exemplo, um bar mitzvah ou um casamento, que vai judeu e vai goi, que é não judeu, amigo, né, convidado, você sabe quem são os homens judeus, que eles estão tudo com a kippah parada na cabeça, que se mexe, dança, não sei o que, a kippah não para. O goi, a kippah tá até parada, mas ele não para. Eu discordo disso. Ele fica tentando ajeitar a kippah na cabeça sem conseguir. Eu discordo. Olha, no meu cabelo a kippah nunca para. No meu cabelo a kippah nunca para. Por isso que eu não sou religioso, porque kippah e minha cabeça não se entendem muito bem, não. Eu não usei porque mulher não precisa, então assim, coisa que mulher não precisa fazer, eu não faço. Eu tenho essa kippah com clipes internos aqui. O clipe interno resolve muito essa situação, viu, João? Daí ele não solta de jeito nenhum. Nem no vento de Jerusalém do inverno não solta kippah. É impressionante. Mas, como eu não tenho o hábito de usar, eu nunca tenho grampo nenhum. Exato. Mas enfim, o Ben-Gvir, que você começou a perguntar, o que é o carranismo? Carranismo é uma ideia que surgiu do rabino Meir Kahane, que é um rabino americano, veio morar em Israel, se não me engano, nos anos 70. Ele foi o criador de uma teoria político-religiosa, sionista religiosa, muito extremista e altamente racista. Ele pregava da expulsão dos árabes de Israel, da terra de Israel completa, enfim, de tirar a cidadania dos árabes, expulsar eles daqui, e mais uma série de absurdos. E ele foi eleito para a Knesset num partido deles, do CAR. Ele foi eleito 2 vezes, mas só ele, nenhum outro deputado. Naquela época a cláusula de barreira permitia que um só deputado fosse eleito. Não sei se na segunda vez ele mais um. E o Likud entrou com uma moção na Suprema Corte, e a Suprema Corte decidiu que o CAR era um partido ilegal, porque ele pregava pela separação, pelo racismo e pela divisão. E eles foram colocados como partido na ilegalidade. E qualquer pessoa com discurso de incitação racista
também foi colocado na ilegalidade. Só que o Rabino Kahane fez discípulos e, eventualmente, voltaram à Knesset com outra roupagem, participando de outros partidos. Às vezes eles eram excluídos das listas um pouco antes das eleições, às vezes conseguiam driblar a Suprema Corte porque moderavam o discurso um pouco. E o Ben-Gvir, ele foi um desses caras, moderou o discurso. Agora, o Ben-Gvir é engraçado. Ele vem de uma família secular e ele vira religioso, José Bet-Shuvah. Ele tem aí uns 14, 15 anos e ele vai direto para este voto do Rabino Kahane. O Rabino Kahane, assassinado nos anos 90 em Nova York, um terrorista árabe. E o Ben-Gvir, ele entra para a yeshiva dos discípulos do Kahane. E a primeira aparição pública do Ben-Gvir é quando ele quebra o símbolo do Cadillac do Rabin, em 93, 94, 95, e a televisão vai até ele é um adolescente de 16 anos, ele fala, esse símbolo aqui é só um símbolo, mas da mesma maneira que a gente chegou nesse símbolo, a gente pode chegar até o Rabin. Essa foi a primeira aparição dele pública. E ele começa a participar de tudo que é movimento da extrema-direita, ele participa de movimentos de incitação forte, de colonos radicais, ele ajuda a construção de assentamentos em propriedade privada palestina, na Cisjordânia, tudo que é bagunça ele tá, até que ele, depois que ele é preso, depois ele é liberado muito rápido, depois que ele é preso, ele decide estudar direito e virar advogado. E aí, eu não sei como deixaram ele virar advogado, porque o histórico dele criminal era suficiente para terem proibido ele de exercer essa carreira. Quando ele vira advogado, ele começa a representar todas as pessoas da extrema-direita e se metem com o problema. Então ele vira o advogado dos colonos, o advogado da juventude das colinas, o movimento mais radical dos tipo pit boys, dos pit boys religiosos, dos assentamentos. Ele está sempre na televisão, porque ele está lá defendendo os caras, dando entrevista, e ele tenta entrar para a política e não consegue. Eleição traz eleição, ele não consegue ser eleito. Até que o Netanyahu promove um acordo entre o partido dele e o partido do Smotrich. É outro sujeito que vem também dos porões do sionismo religioso. É um cara que em 2005, durante a desconexão de Gaza, quando os colonos de Gaza foram evacuados pelo exército, ele foi preso, se não me engano, com 90 litros de gasolina para botar fogo na Yalon, que era a principal rua, a principal estrada interna de Tel Aviv, para, enfim, botar fogo na estrada, ele queria. E ele foi preso nesse caso, mas depois foi liberado, também é advogado, um problema sério com os advogados daqui. Pois é, acho que não só aqui, né? E no caso, bom, tem advogados legais também, mas isso aí não tem entrado na política ultimamente aqui. É que a gente pensa que às vezes a pessoa tem uma graduação num curso de status, digamos, né? Como medicina ou direito, vai ser um atestado de caráter e não é, né? A pessoa pode ser advogado e um grande babaca. Não, pois é, mas... Tá aí o Ben-Gvir pra provar. Ou acham também advogado anda bem vestido. Tá aí o Ben-Gvir pra provar que não. Os 4 deputados mais perigosos da Knesset são advogados. Enfim, mas e o Smotrich, ele não é menos radical que o Ben-Gvir. Ele só é menos agressivo na retórica. Nem na retórica, na fala. Ele é menos pitizento. Ele grita menos. Mas ele diz coisas tão absurdas quanto. Isso é um grandíssimo problema, né? Porque quando você vê um cara estriônico, assim, que nem o Ben-Gvir, que tem aquela quipa torta, que fala gritando, que brada, que não sei o que, um Bolsonaro da vida, né? Que fala xingando, que fala grosseiro com as pessoas, e grosseiro em todos os aspectos da fala, no timbre, no tom, nas colocações, nas palavrões que usa o tempo todo. Exato, as construções de frase e tal, mas você pode pegar alguém que sabe comer de garfo, porque o Bolsonaro você olha e você sabe que ele não sabe comer com garfo e faca, né? Mas você pode pegar alguém que sabe comer de garfo e faca e que vai falar coisas extremamente horrorosas e fala uma expressão que eu ouvi outro dia, achei muito boa, é voz de geisha, que a pessoa vai e ela fala com voz de geisha, que é aquela pessoa que ela te manda, ela manda você se fuder e você quer ir. Essa é a questão, né? É quando, e aí quando você fala do Bezalel Smotrich, é a impressão que me dá, que é uma pessoa que ela vai conseguir falar de uma maneira, ela tá vestida com uma roupa melhor, não tá suja, né? Não tá desmazelado, né? Não é uma pessoa que você olha e fala, nossa, que horror, só a aparência já te causa uma ojeriza, uma repulsa. No caso do Bezalel Smotrich, não. E a kippá dele fica certa na cabeça. Mas eu acho essa pessoa tão ou mais perigosa do que a outra, porque ela consegue ir cavando caminhos
né? E aí quando você vê, o monstro tá ali no poder, ele tá numa situação em que ele tem poder na mão, mas chegou lá apesar de que ok, acho né? o Smotrich ele não é um cara muito popular. O Ben-Gvir é mais, ele é mais popular. O Smotrich ele não transmite muita confiança para a grande maioria da população e não consegue convencer o público secular a votar nele. Ao contrário do Ben-Gvir, o Ben-Gvir consegue explorar essa raiva, esse ódio muito melhor. Mas se você falar a verdade, mas o Smotrich ele pode passar batido, principalmente se tem alguém gritando do lado dele. Em Israel sempre aparece alguém pior do que o último. Então você acaba esquecendo que o anterior era muito ruim. Mas o Smotrich, ele não diz coisas melhores que o Ben-Gvir. É a mesma coisa. Ele só diz com voz de queixa. Pois é, o perigo que o Smotrich tem, que o Smotrich sabe trabalhar. Quando você dá um ministério na mão dele, ele trabalha. E o Ben-Gvir, ele é um palhaço. Ele grita, ameaça, reclama, não faz nada, não sabe trabalhar, nunca trabalhou, nunca fez nada, nunca administrou nada. Nossa, parece tanto alguém que a gente conhece. Quantos imóveis ele comprou em dinheiro vivo? Mas não pensa que ele é burro, não. Burro ele não é. Ele é um sujeito que tem uma percepção, que ele é uma farsa. Essas farsas não duram muito. É que o Smotrich, nesse momento, ele meteu os pés pelas mãos, ele achou que ele era mais do que ele é. E aí ele foi tentar discursar em inglês nos Estados Unidos e passou vergonha. E ele não se ligou. Quando ele dá uma entrevista, ele não se liga que ele não pode falar as mesmas coisas que ele falava. Mas quando ele era deputado, agora ele é ministro, ele fala em nome do governo, enfim. E aí ele está tomando muita pancada. E ele tem a pouca popularidade que ele tinha, transformando em rejeição. O governo hoje é muito rejeitado, mas ele ainda não caiu. Para ele cair, porque é um governo muito homogêneo. E aí, galera, tudo bom? O episódio tá um pouco mais comprido que o normal, né? Mas não tinha como. Tem muito assunto pra ser tratado quando o tema é esse mesmo. Então a gente vai fazer uma breve pausa aqui para um intervalo comercial e aproveitar para contar para vocês uma novidade bem legal do Torá com Fritas, que é a nossa lojinha virtual. O nosso link é monte.inc/Torá com Fritas. MON de navio, T de tatu, I de igreja, N de navio, K de Karen, /Torá com Fritas. Lá tem vários produtinhos legais do podcast e quem nos apoia financeiramente já recebeu por e-mail o cupom de 10% para fazer compra do que vocês quiserem, quantas vezes quiserem lá na nossa lojinha. Então dá uma espiada lá e depois volta para ouvir o resto do assunto. Valeu? Então, porque isso me leva a uma pergunta que a gente pediu para quem nos ouve mandasse perguntas, tanto no Instagram quanto no Twitter. E a gente teve uma pergunta aqui da Moninha Lima Silva, que perguntou pra gente se tem alguma possibilidade de ter novas eleições. Tem, o governo tem que cair, mas o governo agora não vai cair. Porque se o governo cai agora, ninguém tem nada a ganhar. E esse governo é muito homogêneo, ele não vai cair por diferenças ideológicas. Ele vai cair no momento que alguém do governo perceber é pior manter esse governo do que derrubar o governo. Melhor para ele, não para Israel. Eu acho que isso não está longe de acontecer. O governo é muito impopular e as manifestações atuais mostraram que o governo está muito enfraquecido. Dentro disso que você estava falando, João, do governo ser muito homogêneo entre si, o Ben-Gvir e o Smotrich, eles são de partidos diferentes, apesar de estarem no mesmo governo e na mesma coalizão, certo? O Smotrich e o Ben-Gvir são não tão diferentes assim. Não, mas assim, eles são não dois são partidos. do mesmo, mas são dois partidos, não é o mesmo. São dois partidos que concorreram juntos. Certo. Então, porque daí tem uma pergunta de um ouvinte nosso, o Rafael Marques, que mandou pelo Twitter, e aí ele pergunta aqui, que ele falou uma coisa bem confusa, pelo menos pra mim, é o papel dos partidos religiosos, o que une e o que principalmente o que separa cada um deles. Porque eu lembrava disso, de que apesar deles estarem unidos, não é o mesmo partido, são partidos distintos. Mas aqui tem que fazer uma observação. Eles não são dos partidos chamados partidos religiosos. Não, eu achei que fossem. Não. A Tzionut Datit, Ken, é um partido do sionismo religioso. Mas quando a gente fala partidos religiosos em geral, a gente está se referindo ao Shas, a gente está se referindo a Yahadut Torá, e não necessariamente a Tzionut Datit, que é o sionismo religioso, que é entendido muitas vezes mais como sionismo do que
como religioso? Então são pessoas religiosas, mas não necessariamente em partidos religiosos. O Otzma Yehudit não é necessariamente um partido religioso. Não, ele é porque ele tem uma plataforma religiosa. Eles não... Olha, a gente tem aqui em Israel 2 partidos ultra-ortodoxos na Knesset, que é o Judaísmo da Torá, é um partido ashkenazita, e o Shas é o partido sefaradita. E a gente tem... Ou seja, é ruim para todo mundo. Depende do que você considera bom ou ruim. E você tem 2 partidos que são do ramo do sionismo religioso. O Otzma Yehudit, que é uma corrente muito minoritária, e que eu acredito que a maioria dos eleitores deles não sejam ortodoxos, e o sionismo religioso, o nome do partido é sionismo religioso dos Smotrich, e sim, a maioria dos eleitores deles é da corrente sionista religiosa, que pode crochê, mas ainda assim tem muita gente do sionismo religioso que não vota em nenhum desses 2 partidos. Dos ultra-ortodoxos, é bem menor a quantidade de pessoas que não votam em nenhum daqueles 2 partidos. Mas tem muita diferença entre a ultra-ortodoxia e o sionismo religioso. Muita diferença do ponto de vista religioso e muita diferença do ponto de vista do sionismo também e do estilo de vida. O sionismo religioso, as pessoas servem ao exército, vocês estudam normalmente e têm uma vida praticamente igual à sociedade secular, e aí com a diferença de que eles são Shomrei Mitzvot, eles cuidam dos mandamentos, enquanto que os ultra-ortodoxos não. Eles têm uma vida voltada ao cumprimento das mitzvot de maneira radical, eles lidam com a lei judaica de maneira, enfim, eles lidam com a tradição judaica como se ela fosse equivalente à lei judaica. Então, você vê a diferença de um para o outro pela maneira como eles se vestem. Os ultra-ortodoxos são vestidos de preto, os homens, com barbas grandes em geral, enfim, e rezam um sotaque em Yiddish, quando são ashkenazim. Por quê? Porque para eles a tradição ela é quase tão importante quanto a lei. Porque eles são muito tradicionais. Enquanto que os sionistas religiosos, eles dizem o seguinte: não, a lei está aí, mas eu posso ter uma vida moderna. E o sionismo religioso, de maneira geral, não totalmente, mas de maneira geral, ele tem uma visão em relação a Israel muito associada à direita, principalmente no que tem a ver com o conceito de a grande Israel. Do ponto de vista teológico, o sionismo religioso ele é messiânico. Ele acredita que o sionismo ele é o primeiro passo que o povo judeu deu para a chegada do Messias. E que o Messias só vai chegar quando o povo judeu tiver o domínio sobre a terra de Israel completa. E isso inclui os territórios ocupados, isso inclui parte da Jordânia, isso inclui parte da Síria e do Líbano. E aí, dependendo da corrente dentro do sionismo religioso, as pessoas podem ser mais ou menos adeptas dessa teoria. E tem sionista religioso no Partido Trabalhista, que diz, olha só, a vida é mais sagrada que a terra. Assim está escrito na Torá. Então, a gente pode abrir mão da terra para não sacrificar vidas. Mas, normalmente, o sionismo religioso ele tem um viés messiânico associado à ideia da terra de Israel completa. Eu diria que a maioria dos sionistas religiosos. E isso, a partir dos anos 70, aproximou muito essa corrente à direita. E alguns grupos foram indo para um caminho de uma radicalidade muito grande, um radicalismo muito grande, a ponto de que o expoente dessa corrente hoje em dia na política é o Bezalel Smotrich. No passado foram pessoas muito mais moderadas. E hoje em dia as pessoas estão sumindo. E o que é uma pena, o que é lamentável. E não só com relação ao conflito, eles estão indo para a direita, também com relação a lidar com o judaísmo nas suas vidas e lidar com o Estado democrático de direito. Por exemplo, as escolas da corrente sionista religiosa, historicamente, misturavam homens e mulheres nas mesmas turmas. E hoje em dia, cada vez mais, eles separam. Cada vez mais, eles separam também o papel da mulher e o papel do homem, que é uma coisa muito natural dos ultra-ortodoxos e era, historicamente, pouco comum no sionismo religioso. E está ficando mais comum. E isso está deixando eles cada vez mais reacionários em vários aspectos e está mudando a personalidade desse grupo. Por exemplo, hoje em dia, o movimento sionista religioso ele é muito crítico e de maneira desproporcional, e eu já vou puxar essa linha também para entrar nesse ponto, ao judiciário israelense. O judiciário limita algumas ações que são consideradas antidemocráticas, mas que do ponto de vista deles não mitzvot. Por exemplo, assentar a Cisjordânia, que é parte da terra de Israel completa, da grande Israel, segundo a Bíblia, no Tanar. Eles vão lá e constroem um assentamento e eles dizem: a gente aqui está fazendo um trabalho, é a continuação do que o sionismo sempre fez, é colonizar a terra de Israel. Começou lá com a Shomer Hatzair, lá nos anos 10, 15, e a gente continua esse trabalho hoje. Aqui eles estão fazendo isso em propriedade privada palestina, às vezes, ou sem autorização do Estado, e é de maneira ilegal. E a Suprema Corte vai lá e manda eles evacuarem.
que alguém entrou com uma representação na Suprema Corte para isso. E aí eles dizem que a Suprema Corte é de extrema esquerda, é uma filial do Meretz, que é um partido de esquerda, e que são anti-judaicos, que são traidores, e incitam contra eles. E a Suprema Corte, que na verdade o que está fazendo é cumprir a lei, e a lei mais básica do capitalismo, que é você não pode usurpar a propriedade privada do outro. Não é nada de esquerda isso, é liberal, antiliberal. E eles dizem que é de extrema esquerda, e que está jogando o quê? São traidores, que são anti-judaicos, e pró-palestinos, e etc. Isso chega numa outra pergunta que veio aqui pra gente, do JV Camargue, que é pelo Instagram, que é se Israel corre o risco real de se tornar um regime autoritário ou teocrático através dessa extrema-direita que está chegando ao poder. Pouco antes, eu queria só tocar em outro assunto. A gente se debruçou bastante sobre o sionismo religioso. Quando a gente fala lá dos Haredim, dos ultra-ortodoxos, sionismo não necessariamente faz parte da linguagem política deles, inclusive. Não são sionistas. Não necessariamente são anti-sionistas, embora também haja os Haredim anti-sionistas, mas é simplesmente um fato que não faz parte da linguagem religiosa deles. O principal objetivo deles, já que a gente estava falando das diferenças entre os partidos religiosos, o principal objetivo deles é a manutenção do status quo. O que é a manutenção do status quo? Lá atrás, há muito tempo atrás, na época da fundação do Estado de Israel, foi escrita uma carta falando sobre a manutenção do status quo religioso. O status religioso vai permanecer como é. E o que significa isso, a gente não sabe muito bem, mas eles entendem que fica na mão da ortodoxia como estava naquele momento e não pode mudar. Então eles veem toda e qualquer tentativa religiosa judaica que não seja ortodoxa como uma ameaça ao status quo deles. E por isso eles entram para a política. Eles entram para a política para a manutenção do status quo, para conseguir certos ministérios através dos quais eles vão conseguir beneficiar, vão conseguir recursos e beneficiar a população ultra-ortodoxa, vão conseguir passar e de repente aprovar projetos que beneficiem essa população e tudo mais, ao mesmo tempo que não vão quebrar monopólio de kashrut, não vão quebrar o monopólio, ou pretendem não quebrar monopólio da questão dos transportes em Shabat e assim por diante. E, mais que tudo, manter na ilegalidade o judaísmo não ortodoxo, ou na extraoficialidade. Vamos dizer ilegalidade, mas na não oficialidade. O que isso significa? Hoje em dia, por exemplo, só faz casamento e divórcio no Estado de Israel rabinos ligados ao rabinato central e que sejam aprovados por esse rabinato, que na sua prática são apenas os ultra-ortodoxos. Nem todos os rabinos podem oficiar casamentos, mas o fato de não existir nenhum rabino não ortodoxo, ou seja, conservador, reformista ou de qualquer outra corrente religiosa, é ligado a essa questão da manutenção do status quo. Então, os objetivos desses dois tipos de partido na política são objetivos um pouco diferentes, né? E eu acho que agora a segunda parte da pergunta, que é o que aproxima, né? Primeiro era qual a diferença entre eles e o que aproxima. O que aproxima são partidos numericamente menores, só que como a gente está falando de um sistema de governo que é baseado numa coalizão, cada cadeira conta. Então eles sabem que apesar de numericamente pequenos, apesar de que eu tenho só 6 cadeiras aqui, eles sabem que essas 6 cadeiras são fundamentais para esse cara que quer entrar no governo como primeiro-ministro conseguir maioria. Então eles têm um poder de barganha muito grande, porque se um partido desse fala, eu não entro na coalizão, a coalizão está perdida, entende? Quer dizer, se um Shas, por exemplo, o Shas justamente hoje tem 11 cadeiras, mas o Judaísmo Unido da Torá, que tem 7 cadeiras, se eles tivessem dito, eu não entro nessa coalizão, o Netanyahu teria conseguido só 57 cadeiras, ou seja, não teria conseguido formar o governo. Então o poder de barganha, apesar de serem partidos menores, é muito grande. E como o poder de barganha é grande, eles conseguem exigir, no toma lá da cá que a gente falou lá no começo, eles conseguem exigir mais coisas. Eu participo da tua coalizão. Se eu tiver tal
tal. E aí é muito difícil para você falar não, porque se você falar não, ele fala, então tá bom, eu não brinco. E aí ninguém brinca. A bola pode até ser pequena, mas é deles, né? Exatamente. Pode tá Então até eu acho murcho. que esse é a grande coisa que tem em comum entre esses partidos. E aqui, lembrando que, embora o sionismo religioso, desde os anos 70, ele é sintonizado com a direita, esses outros partidos ultra-ortodoxos, tanto o Shas, na verdade, é mais recente, mas os partidos ultra-ortodoxos têm estado ligado à direita nos últimos 20 anos, porque a direita tem conseguido mais cadeiras e mais possibilidade de formar governo. Mas no passado, esses ultra-ortodoxos já fizeram aliança com partidos de esquerda, quando a esquerda tinha a possibilidade de formar governo. Ou seja, eles não necessariamente são de direita ou de esquerda. Hoje o Shas fala muito que é um partido de direita e tudo mais, mas historicamente isso não é exatamente real, e a gente sabe que se algo acontecesse, uma guinada completa na eleição, numa próxima eleição, e partidos de esquerda tivessem mais possibilidade de formar uma coalizão, que esses partidos, tanto o Shas quanto o Yahadut HaTorá, iam querer lá, eu posso fazer parte dessa coalizão também. Dependendo da quantidade de cadeiras, a esquerda poderia falar, não, obrigado, a gente vai formar sozinho. Mas dependendo da quantidade de cadeiras, eles vão ter que falar, ok, sejam bem-vindos, porque você precisa, senão você não forma a coalizão, e aí não governa. Então não são partidos necessariamente de esquerda ou direita, porque o interesse é outro. Então a gente respondendo a pergunta, né, se Israel corre um risco real de se tornar um regime autoritário ou teocrático via extrema-direita, poderia ser via extrema-esquerda também. Poderia. Né? Porque essas pessoas se aliam a quem tem o bolo na mão. Exato. Mas aí, nesse caso, eles não seriam maioria dentro da coalizão. O que está acontecendo hoje em dia é que esse discurso de extrema-direita associado com uma visão religiosa está extrapolando os limites desses partidos e entrando em outros. Então, dentro do Likud, também está tendo uma religiosificação do partido. E isso não é uma exclusividade de Israel, a gente vê isso acontecendo em outros lugares, né? A gente estava falando muito dos Estados Unidos ali no começo do episódio, quando o João estava contando da trajetória do Netanyahu, e a gente vê muito isso nos Estados Unidos, que a extrema-direita tem uma ligação muito forte com a questão da extrema-direita, e viu, por exemplo, esse ano, ou no fim do ano passado, agora eu não me lembro a data, mas com a revogação da liberação do aborto em todos os estados. Agora os estados são, nos Estados Unidos, livres para decidir. E aí, se você pega os estados que são mais de direita, que é um pessoal mais religioso, e aí nos Estados Unidos é uma religiosidade cristã, que aí é muito anti-aborto, aí já eles proíbem, né? E eu vi esses dias até que tem estados lá nos Estados Unidos que eles vão meio que monitorar, assim, se uma mulher grávida saiu do estado que ela mora, onde o aborto não é legalizado, para ir para um estado onde o aborto é legalizado e ela poderia fazer o procedimento, e que isso não seria permitido. E então eu acho que esse fenômeno que a gente vê acontecendo em Israel é o que a gente vê muito no Brasil também, no né? No Brasil e também na Rússia. Quando a gente pensa o quanto o Putin se associa à figura da Igreja Ortodoxa e o patriarcado ortodoxo de Moscou e tudo mais, e isso está presente ali também. Então, é uma ferramenta que está sendo utilizada politicamente cada vez mais, né? Então, nesse sentido, no mundo inteiro existe hoje, na minha percepção, eu não acho que existe um perigo real e imediato, mas que existe latente uma tendência hoje, pode ser que não exista daqui 5 anos, mas hoje existe uma latência desse pensamento teocrático, existe. E nesse sentido, poucos países estão livres disso e, infelizmente, Israel não é um país que está livre, na minha percepção. Não sei qual a percepção aí do João nesse sentido. Para a gente entender a pergunta, na verdade, a gente tem que explicar um pouco o que está acontecendo agora. Vou tentar ser bem breve. E se alguém quiser se aprofundar mais, eu recomendo que escutem nosso podcast, o meu com o Marcos Góes. Tem
do lado esquerdo do muro, que lá a gente gasta muito tempo para falar sobre política israelense toda semana. O que está acontecendo agora em Israel é que o governo ele lançou mão de uma reforma judicial que tem como objetivo, basicamente, suprimir o poder do judiciário israelense, especialmente da Suprema Corte e da figura da conselheira jurídica do governo, que é um cargo que, em muitos pontos, é equivalente ao que seria o PGR no Brasil. Então, o governo quer, entre outras coisas, mudar a configuração da comissão de nomeação de juízes, retirar da conselheira-geral do governo possibilidade de dar um parecer legal sobre medidas do executivo, sobre leis, e lançar mão de uma proposta chamada Parágrafo da Superação, que visa cancelar vetos que a Suprema Corte possa fazer em leis consideradas inconstitucionais. E, basicamente, o que o governo quer? Ele quer escolher os juízes, ele quer dizer para o procurador-geral que ele não tem poder, e ele quer que, se os juízes disserem que essa lei não vale, que a Knesset possa dizer sim, ela vale. Ou seja, se os juízes que você escolheu não são suficientemente bons, você cancela o procurador-geral e cancela a decisão dos juízes. Os juízes não serviriam para nada e o judiciário seria totalmente fidelizado, entre muitas aspas, ao governo. Vale lembrar que a Suprema Corte de Israel hoje, ela já tem maioria conservadora. O governo não quer uma Suprema Corte conservadora. Eles querem uma Suprema Corte formada por cachorrinhos do governo, como se diz em hebraico, poodles do governo, e que é uma medida essencialmente antidemocrática. Um regime, como a gente já falou, no qual o executivo e o legislativo têm muita influência um sobre o outro, você precisa de um judiciário independente. Se o judiciário ficar submetido ao executivo e ao legislativo, você perde totalmente o controle de freios e contrapesos que o Estado tem. Então, Israel está em perigo de virar uma ditadura? Olha, Israel já é uma democracia com muitas incongruências. E isso eu estou falando do ponto de vista interno. Se a gente começa a falar da ocupação, aí a democracia israelense é muito mais questionável ainda. Mas internamente, Israel já é uma democracia com muitas incongruências. Porque não tem uma série de leis civis, como o casamento civil, o divórcio, já não tem transporte público no sábado, já tem uma série de restrições às leis civis, mas ainda funciona como uma democracia liberal e é ranqueada na maioria das revistas, como The Economist, ou de outros lugares, das outras instituições que ranqueiam a democracia liberal. Israel tem uma posição bastante razoável no ranking de democracia na maioria desses lugares. Por acaso, se o judiciário perder poder, Israel provavelmente vai entrar no que é considerado um regime híbrido, um regime que ele é meio democrático, meio autoritário. Pouco tempo atrás, a Rússia é classificada dessa maneira pela The Economist. A Venezuela também. A Hungria hoje é caracterizada dessa maneira. O Brasil ainda não é. O Brasil é um país considerado uma democracia com falhas no ranking da The Economist, ainda que tenha perdido muitos pontos nos últimos anos. E Israel era um dos países melhor pontuados dessa categoria, democracia com falhas. É a segunda melhor categoria. A melhor categoria são democracias plenas. E perderia muitos pontos. Agora Israel vai virar uma democracia vai virar uma ditadura do dia para a noite? Não. Aos poucos você vira uma ditadura. Por isso não pode acontecer. A população civil está se organizando para que isso não aconteça. Eu acho que a população civil israelense deu uma amostra ao governo de que não vai permitir que o governo tome essa decisão. E mais do que isso, as instituições em Israel, elas não vão permitir que o governo exerça um controle limitado sobre elas. Porque se por acaso o governo decidir aprovar essa reforma à força, eles vão ter uma queda de braço com a Suprema Corte. A Suprema Corte vai vetar a reforma. E o governo vai dizer que o que vale é a aprovação da Knesset. E aí, no momento que o exército ou a polícia tiverem que decidir quem eles vão obedecer, eu não tenho dúvida de que eles vão obedecer à justiça. E o governo vai perder a queda de braço. Qual é o problema? E essa derrota, ela pode ser sangrenta demais. E para a sociedade, isso é um golpe muito forte. Sangrenta em vários aspectos. É um golpe muito forte na economia. Israel está perdendo muita credibilidade. Aí tem muitos investidores deixando de investir em Israel. Muitas empresas de alta tecnologia que estão retirando dinheiro das contas dos bancos israelenses. A gente acabou de ver nos Estados Unidos o que acontece quando um banco, quando uma empresa importante começa a retirar o dinheiro das contas do banco, o banco fica sem reserva. Ele quebra. O Israel está perdendo pontos, segundo as agências de crédito internacionais. Do ponto de vista da segurança, isso é um problema, porque muitos reservistas voluntários estão ameaçando não servir mais o exército. E boa parte dos pilotos, por exemplo, de elite, são reservistas voluntários. Você não tem um número muito grande de pilotos. Você bota a segurança do país sob ameaça. Estou dizendo, eu não vou servir uma ditadura. Essa reforma passar, eu não sirvo.
Você também tem a questão de que, se o governo empurrar isso goela abaixo da população, nada impede que a população reaja. E agora, as manifestações antes de golpe, de reforma, elas são pacíficas. Mas pode chegar um momento que elas vão ficar violentas. Primeiro vai começar o quebra-quebra, depois vai começar a violência física. Eu acredito que as pessoas que estão se manifestando contra a reforma hoje não têm intenção de serem violentos. Quem está se manifestando a favor da reforma já está sendo violento. E, enfim, quando uma pessoa começa, um grupo começa, o outro não vai ficar apanhando de graça. E muita coisa pode acontecer em Israel hoje. O próprio Netanyahu reconhece. Eu acho que o governo já percebeu. Eles não têm cacife político para passar essa reforma. Mas tem segmentos no governo que não estão convencidos disso. Mas eu acho que o Netanyahu já entendeu isso. Cabe aqui dizer uma coisa, acho que para os nossos ouvintes. Apesar do que possa parecer, as manifestações em Israel não são necessariamente manifestações que vêm só do bloco da esquerda, do bloco da oposição. Sobretudo em Jerusalém, eu estive em algumas manifestações em Jerusalém e você encontra muita gente que foi eleitor durante anos e anos do Likud e que votaram inclusive na última eleição e que estão dizendo, não foi para isso que eu votei, não foi para isso que eu votei nesse partido. Então tem pessoas também que, apesar de terem votado para o Likud ou para outros partidos de direita, que não... Existem pessoas, isso eu vi numa das tendas de discussão nas manifestações em Jerusalém, pessoas dizendo, eu sou a favor da reforma, mas eu não sou a favor de que a reforma seja enfiada goela abaixo. Toda reforma precisa ser discutida na Knesset, não pode simplesmente ser imposta dessa forma. Então, quer dizer, você tem, mesmo dentre pessoas que eventualmente apoiem a reforma, eles acham que o formato da implementação dessa reforma não está correta. Obviamente isso é uma minoria, a maioria está contra a reforma, mas mesmo dos contra a reforma não é só gente de um bloco da esquerda, ao contrário, tem muita gente também do bloco da direita que é contra a reforma que eles chamam de revolução jurídica, que eu acho muito curioso, e aqui eu aproveito para falar para os ouvintes, eu comentei com a Ângela outro dia, aproveito que o João está aqui. Em hebraico, você não tem uma palavra diferente para revolução e uma palavra diferente para golpe. É a mesma palavra que você usa em termos políticos, o golpe de Estado é uma ma'aperá e a revolução é uma ma'aperá. E isso é um problema do ponto de vista... Não, é que existe um termo para golpe. Chama afirrar, mas eles têm o mesmo radical. Isso. Porque ma'aperá e afirrar vem de lá for, que é dar a volta. Que é dar a volta, que é inverter alguma coisa. Pois é, mas ma'aperá tem um sentido mais positivo. Afirrar é negativo. Mas é o radical mesmo, em hebraico tem muito isso. Maravilha, maravilha. De toda forma, quando as pessoas, mesmo que elas não apoiam dentro dessa reforma total do judiciário, é o fato de que ela é conduzida, ela é nomeada como uma revolução judiciária, mas a forma de implementação dela é uma forma de golpe, é uma forma de imposição e uma tentativa de subversão do sistema atual jurídico de uma forma, enfim, eu acho que esse que é parte do imbróglio aí. Eu acho que a gente cobriu muito do que a gente tinha se proposto a falar, acho que as coisas ficaram, para mim pelo menos, que estava com dificuldade de me localizar muito no que estava acontecendo, foi bem esclarecedor. E a gente tem uma dúvida ainda de uma ouvinte da Mariana, que eu achei uma pergunta muito interessante, que ela fala se existe alguma influência do Benjamin Netanyahu na forma como o viés religioso do judaísmo é expressado em Israel e no mundo. Eu não acho que do Netanyahu em si, mas dos grupos que orbitam em torno dele, com certeza tem. Eu vou te dar um exemplo de uma maneira que o Netanyahu pode influenciar, ainda que não seja exatamente a vontade dele. Israel tinha feito um acordo interno de construir uma passagem mais rápida para a parte sul do Muro das Lamentações, que chamava Mitveh HaKotel, é para facilitar o acesso ao muro para as correntes não ortodoxas que querem fazer cerimônias com homens e mulheres juntos, e cerimônias de bar mitzvah e bat mitzvah e outro tipo de coisa, e rezar em conjunto. Então, eles tinham feito, estavam organizando uma obra para que o acesso fosse facilitado. Quando acabaram as eleições de 2015, os partidos ultra-ortodoxos pressionaram o governo para acabar com essa reforma. Eles não queriam facilitar
chegada de grupos reformistas e conservadores a nenhuma região do COP, no Muro das Lamentações. E o Netanyahu sucumbiu à pressão deles. Isso colocou Israel numa crise gigantesca com a comunidade judaica dos Estados Unidos. Que é majoritariamente não ortodoxa, que é majoritariamente liberal, reformista, conservadora. Exatamente. E aí eu era, nesse momento, emissário da agência judaica, xelir da agência judaica na Argentina. Então, a agência judaica, como eu comentei antes, quem faz a ponte entre os judeus da diáspora e o Estado de Israel. E a gente teve, naquele momento, pela primeira vez na história, a agência judaica e a Organização Sionista Mundial criticando uma decisão do governo de Israel. E o presidente da agência judaica, naquele momento, era o Natan Sharansky, de jeito emblemático, bastante importante na cidade israelense. Ele convocou uma reunião de emergência com todos os emissários da agência judaica no mundo, anterior à corona, que não usava nem Zoom, para explicar para a gente de que maneira a gente tinha que se portar frente às críticas que estavam aparecendo. Na Argentina, eu não tive que escutar muita coisa. Talvez que a comunidade judaica da Argentina não estivesse tão ligada nisso, talvez porque, enfim, porque a comunidade argentina não é doadora de Israel, então não se sinta muito no direito de cobrar, tanto quanto a comunidade dos Estados Unidos. Mas os shlichim, emissários dos Estados Unidos, estavam loucos com essa decisão. Como assim? Vocês estão prejudicando um direito, talvez da maioria do povo judeu na diáspora e no total. E o governo Netanyahu, naquele momento, simplesmente ignorou o que era importante para a maioria do povo judeu. Tomou uma decisão que era importante para a coalizão dele. Era o que ele queria fazer? Não. Netanyahu detesta se dispor com a comunidade internacional, detesta se dispor com a comunidade judaica no exterior, não gosta disso. Não gosta de viajar para os Estados Unidos e ter que se explicar. Mas ele queria agradar a coalizão dele. E ele não pensa duas vezes, nos últimos pelo menos 7 anos, antes de tomar uma decisão dessa. E aí, quando às vezes me perguntam, né? Gente, aqui judeus da diáspora, como é que a gente pode fazer para ajudar Israel a protestar contra essa reforma? Olha, sempre dá para se manifestar, sempre dá para dizer o que vocês pensam, mas a melhor maneira de ajudar Israel é vir para cá, brigar daqui. Porque, lamentavelmente, o governo, muitas vezes, não quer saber e ignora o que pensam os judeus de fora de Israel. E, no fim das contas, quem vai manter o governo funcionando? Os que votam aqui. E aí, eles ignoram o que pensam os judeus de fora, o que, às vezes, é ignorar a vontade da maioria. Eu acho que com isso a gente pode, talvez, até encerrar o podcast. Então, você tem mais alguma crença? Porque eu achei foi tão boa essa fala do João. Eu acho que existe, repensando a pergunta que foi feita, sim, como Netanyahu é chefe do governo, existem essas questões que o João muito bem colocou, mas eu ainda acho que a existência de um rabinato central em Israel, e esse nome em português é horrível, a gente fala rabinato central, passa exatamente a ideia de que existe um Vaticano judaico, né? Um rabinato central para o mundo todo. E não, o nome Rabbanut Harashit é o rabinato oficial do Estado de Israel, é uma organização política. Então ela não tem ingerência nenhuma sobre o judaísmo da diáspora. Mas muito do judaísmo da diáspora vai se espelhar no judaísmo de Israel. E quanto mais Israel se coloca dessa posição de que só existe um tipo de judaísmo, que é o ortodoxo, que todo o resto, todas as outras correntes religiosas, elas não existem ou são heréticas, elas são extraoficiais, não são reconhecidas oficialmente, isso é o que vai fazer com que lá na diáspora esse discurso se fortifique. Então, por isso que muita gente, às vezes, na diáspora, repete coisas que às vezes nem acredita, mas repete coisas como a conversão, por exemplo. A conversão liberal não vale nada. Quando ele fala isso, ele não está falando uma ideia interna dele, ele está repetindo uma coisa que ele vê acontecer em Israel. E, em tempo, a gente repete o que já foi dito em outros episódios, a conversão não ortodoxa realizada fora de Israel é reconhecida pelo Estado de Israel tranquilamente, seja para efeitos de cidadania, de imigração e assim por diante. O que não é reconhecido é pelo rabinato, pela Rabbanut Harashit, o rabinato central de Israel, no sentido religioso. O que isso significa? O rabinato central não vai realizar o casamento de um judeu ou judia que tenha se convertido fora da ortodoxia. Isso realmente acontece. Agora, a pessoa que se casou fora de Israel,
Israel, ela chega aqui casada. Ela está casada, efetivamente. Então, quer dizer, tem um burburinho aí. Então, não é que não vale nada. Muito pelo contrário, né? É um processo que ele ocorre de acordo com as especificações da tradição judaica e da lei judaica. O que acontece é que, a partir do momento que você tem um corpo político em Israel falando isso aí, para mim, não é oficial, isso se reflete lá fora com as pessoas repetindo: Israel não aceita, Israel não isso, Israel não aquilo, e repetindo um discurso de que só a ortodoxia é legítima, de que só a ortodoxia existe há milênios, e na verdade o judaísmo existe há milênios. A ortodoxia tem 200 anos, a reforma tem 200 anos, o movimento conservador tem 200 anos. Ninguém tem mais do que 200 anos em termos de corrente religiosa, né? O que existia antes dessas correntes era um judaísmo extremamente plural, muito localizado, comunidades que tomavam decisões diferentes entre si, tendo como base a lei judaica, que é exatamente o que fazem as novas correntes. Então, anular algumas dessas correntes é anular o que o judaísmo foi historicamente também. Então, a diferença que tem, basicamente, a ortodoxia vai dizer: as outras correntes não existem, não servem, não são oficiais, não são legítimas, e as outras correntes vão dizer: todas as correntes são legítimas, incluindo a ortodoxia que está dizendo que eu não sou legítimo. Essa é basicamente a diferença que existe. O judaísmo pluralista vai dizer que todo o judaísmo é legítimo. O judaísmo laico, o judaísmo religioso ortodoxo, o judaísmo religioso não ortodoxo, e assim por diante. Enquanto a ortodoxia vai dizer que tudo isso é heresia. Eu acho que agora a gente pode terminar. Né? Então, eu acho que com isso a gente pode encerrar o episódio de hoje do Torá com Fitas. João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer te conhecer, ainda que não pessoalmente, né, via Zoom. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, dando todas essas explicações. Não, obrigado a vocês pelo convite. Sempre um prazer. Espero que da próxima vez eu esteja com voz. De todo jeito, foi ótimo mesmo, João. Ótimo ter você aqui com a gente. A gente sempre deixa aqui, João, no fim do episódio, algumas dicas de filmes, de livros, enfim. Eu tinha separado como dica de filme o filme Kedma, do Amos Gitai, que mostra a chegada dos refugiados da Segunda Guerra em Israel e como começou o país. Acho que é interessante, porque a gente tinha brincado antes, né, falando: não, vamos falar do começo, de como é o sistema de governo e tal. Então, se vocês quiserem ver aí um pouco da gênese do Estado, fica a dica desse Embora filme. O Kedma nem encoste ainda nessa questão da formação propriamente dita do governo. É a primeira ameba, assim, exatamente, do negócio. É a primeira semente. E aí, enquanto a gente estava conversando e vocês estavam falando do presidente, de como se elege, do Netanyahu, que ele fez isso, que ele fez aquilo, daí ele resolveu ser presidente, eu comecei a assistir ontem à noite a segunda temporada da série O Rei da TV no Star Plus, que é excelente, conta a história do nosso correligionário Silvio Santos, também conhecido como Cenoura Bravanel, um famoso judeu que, na segunda temporada da série, tenta se eleger presidente da República. Então é muito interessante ver a corrida dele aí, como que ele vai se meter nessa coisa. Aparece até o Sarney na série, é muito bom. Então é bem interessante essa Não está ligado a Israel, mas está ligado a como essas figuras populares acabam sendo alçadas ou conseguem um palco para poder se alçar. É semelhante ao que acontece ao que aconteceu com Berlusconi na Itália também. Uhum. Também era uma pessoa da comunicação e tudo mais. O outro judeu lá, o Zelensky. Também o Zelensky, exatamente. O Zelensky também é uma figura midiática que é alçado a... O único filho de mãe judia não médico que fez a Amor Orgulhosa. Ótimo. Não é? Tem ele aí.
Zelensky representando a categoria dos filhos que eram desaplaudidos e consiga o seu lugar ao sol. Bom, vou deixar a dica, obviamente, do podcast do João, do lado esquerdo do muro, que vocês vão conseguir encontrar com muito mais profundidade análises sobre a política israelense semanais, né? Então, agora que a gente já sabe como que as coisas chegaram no ponto que elas chegaram, a gente pode se meter a entender com mais profundidade ouvindo o podcast do João. Vou estender a cortesia de recomendar o Xadrez Verbal. Não que eles precisem do meu endosso, mas, né? Mas faço essa indicação, é excelente, é um podcast muito bom, eles falam de política internacional, vão falar aí do nosso amigo Zelensky também, e enfim, da gloriosa República de Vanuatu falam também. E então eu ia passar a bola agora pro João e pro Theo, que dicas eles teriam de filmes e livros para passar para quem tá nos ouvindo. Olha, sobre política israelense, não tem nenhum filme que eu possa indicar, eu não conheço nem sem legenda, com legenda é mais difícil ainda. Mas tem um filme que toca um pouco no conflito e que traz um pouco a figura do ministro da Defesa, chamado Lemon Tree, né? Eitz Limon, em hebraico, Árvore de Limão, que é um filme bacana. Pode chegar a interessar quem quer saber um pouco mais sobre conflito, sobre a relação de Israel com os palestinos. É um filme israelense, com um diretor israelense, que tem uma visão bem crítica a Israel e também toca na Suprema Corte. E que é a história, em dar a sinopse, do ministro da Defesa decide morar numa casa que está em frente aos territórios, do outro lado do edifício dela, da casa que ele está construindo, mora uma viúva, um campo de árvores de limão, e a segurança do ministro da Defesa decide que eles têm que derrubar todo o pomar dessa mulher, que o terrorista pode se esconder ali para tentar atacar o ministro da Defesa. E o filme gira em função disso. Livros, o filme é muito legal, é um filme de 2001, 2002, não é tão antigo não. Livro em português, deixa eu pensar, tem disponível inclusive para e-book. Tem um livro agora que saiu, tem uns 2, 3 anos em português, da Anita Shapira, uma historiadora israelense. Se não me engano, o nome do livro é Israel, uma História, que é um apanhado geral da história de Israel, escrito de maneira muito didática, muita informação e muito fácil de ler. É um guia excelente para quem quer saber melhor da história de Israel, porque, ainda que ela seja historiadora, é um livro escrito para o público geral. Então, tá aí minha recomendação. Muito bem, obrigada, João. Theo, você tem alguma? Minhas recomendações são aquelas que foram dadas ali, que apareceram no meio do episódio, que eu relembro agora. O João tinha falado do filme Diamante de Sangue, porque aparece um pouco essa figura, esse pano de fundo dessa história do Netanyahu, do irmão do Netanyahu e assim por diante. E também o Operação Entebbe, dirigido pelo Padilha, com a Rosamund Pike, que é fantástico. É com Daniel Bru, também ali que ficou famoso no filme do Soldado Invernal. Ele ficou muito famoso aí com o filme blockbuster, mas é um cara que tá há muito tempo não no é o do cinema. Adeus Lenin? Como? Ele não é o do Adeus Lenin, o Daniel Bru? Ele é exatamente o ator do Adeus Lenin. Um filme realmente fantástico, Operação Entebbe. Tem as críticas ao filme, mas não chega a ser uma desrecomendação como a Ângela faz de vez em quando. Continua sendo uma recomendação assistir o Operação Entebbe. Justo. Outra recomendação que eu mantenho aqui, já falei outra vez, falo de novo, vocês que seguem o Torá com Fritas, seja como ouvintes ou seguindo no Instagram, lembramos que o Torá com Fritas é um produto, digamos assim, né, um subproduto do conteúdo judaico, por isso a gente diz no começo, podcast Kasher do conteúdo judaico. Sigam também o conteúdo judaico no Instagram, sigam o conteúdo judaico no Facebook, e ali a gente tem semanalmente comentários a Parashá da semana, para quem se interessa mais pelo lado religioso da coisa. A cada festividade a gente tem alguns textos também e postagens ligadas ao ciclo anual da tradição religiosa judaica. Maravilha. Bom, então com isso a gente termina por aqui o nosso episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com. Podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @Torá com Fritas. Agora a gente também tem uma lojinha com produtos Torá com Fritas. É só acessar Monte, M-O-N de navio, T de tatu.inc, I-N-K, /Torá com Fritas, para
Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @aludesempre. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima!